Olá, hoje, terça-feira, 18 de fevereiro. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria, elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza todas as partes do universo. Vós, Senhor, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da nossa inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de nós a dupla obscuridade na qual nascemos, o pecado e a ignorância. Vós, Senhor, que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai nossa palavra e derramai nos nossos lábios a graça de vossa bênção. Dai-nos, Jesus, a penetração da inteligência, a faculdade de nos lembrar, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai nosso estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Gênesis capítulo 6, versículos de 5 a 8. Depois vai para o capítulo 7, versículos de 1 a 5 e depois pula para o versículo 10. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra. E aí a palavra narra que Deus pensou no dilúvio. Mas ele encontra graça em Noé. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. E o Senhor disse: entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. Então veja a importância de ser um homem de Deus, né? De ser um homem que faz a vontade de Deus, de ser uma mulher que faz a vontade de Deus. Só aqui, por causa de Noé, a família de Noé já foi salva. E aí Deus determina que Noé faça o que tem que ser feito, porque ele vai mandar chuva por 40 dias e 40 noites. E no versículo 10 diz: passados 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Vejam, aqui vamos meditar no versículo 1 dessa palavra. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Existe, por causa do pecado original, existe algo em mim e em você que se chama concupiscência. O que é concupiscência? É a inclinação natural para fazer o mal. Veja, na trivialidade da vida, a gente pode dar vários exemplos. Na nossa época de estudante, ou quando estamos estudando, o que é mais fácil fazer? Qual a nossa inclinação natural? Estudar como a gente deveria estudar, ou preparar uma cola e colar para fazer o exame e obter o resultado da nota alta ou do diploma, do certificado a ser recebido? Numa mesa em que nós estamos na nossa família, quando alguém começa a falar mal de alguém, o que é mais fácil fazer? Ficar calado
colaborar com a maledicência ou dizer, por que você está falando mal dessa pessoa? Você não está edificando a sua vida, você não está edificando a minha vida, você não está edificando a vida de ninguém que está te escutando, nem está edificando a vida da pessoa que você está falando mal, porque você está falando mal na ausência dela. O que é mais fácil fazer? Nós temos uma inclinação natural ao pecado. E é isso que o Senhor identificou aqui. Cresceu a maldade do homem na terra, e os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Quando a gente você que é homem, que está no grupo de WhatsApp, que jogam alguma coisa de uma mulher nua ou seminua, o que é mais fácil fazer? Ficar calado ou dizer, olha, não faça isso não, porque eu respeito a minha mulher e não é para eu estar vendo isso aqui não. Ou para de botar isso aqui no grupo, ou eu vou sair do grupo. O que é mais fácil fazer? Ou ficar caladinho ali, na moita. Então, há em cada um de nós essa concupiscência, essa inclinação natural a querer levar vantagem, a ganhar mais fazendo menos. É a lei do menor esforço, né? Uma inclinação natural que nós temos, que a palavra de Deus vai dizer aqui, que tende sempre para o mal. É a concupiscência. É a inclinação natural, eu estou sendo repetitivo, que nós temos para o pecado. E é por isso que nós não devemos flertar com o mal. Meu irmão, se Deus está dizendo que é para a gente não se queimar, a gente não deve andar perto da fogueira. Se Deus está dizendo que é para a gente não pular no precipício, não cair no precipício, a gente deve se afastar do precipício. Se a gente vai abrindo pequenas concessões, flertando com o pecado, uma hora a gente vai dar com a cara no chão. Uma hora a gente vai queimar não somente a mão, mas o corpo inteiro. Agora que está chegando o carnaval, né? Meu irmão, se Deus está dizendo que é para a gente não se melar de lama, a gente não deve nem estar perto dela. Não dá para flertar com o pecado, porque existe em nós a concupiscência, essa inclinação natural. É preciso se deixar vencer pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. E foi isso que Deus viu em Noé, uma busca incessante, um homem justo, um homem que estava buscando, em que pese o mundo que ele estava vivendo, ele estava buscando fazer a vontade de Deus. E por causa dele, Deus não exterminou da face da terra o homem. Porque Deus preservou Noé, preservou a família de Noé e pediu para Noé preservar 7 casais de animais, dos puros e dos impuros, das aves do céu, e deu 7 dias para mandar o dilúvio. Então, por causa de Noé, ele preservou todas as espécies, a maioria das espécies. Entende? A importância que tem de, mesmo na circunstância que você vive. Ah, Vitor, no mundo que eu vivo é muito difícil viver o Evangelho, mas é o seu chamado viver o Evangelho. Viver a palavra de Deus. Deus já te tirou da multidão, meu irmão. Quanto tempo você está aqui meditando na palavra de Deus, construindo uma vida de oração? Quanto tempo você tem buscado a Deus aí na tua circunstância? Então veja, você já saiu da multidão. Deus já te fez discípulo. Agora, enquanto você quiser ser discípulo de si mesma, de si mesmo, aí você vai ficar atendendo às tuas concupiscências. O que é mais fácil fazer? Sentar numa mesa e cultivar a virtude da temperança, comendo ali e saindo um pouquinho insatisfeito da mesa, né? Você sai sabendo, tendo consciência interior de que seu estômago ali ainda estava faltando um pouquinho mais para encher o seu estômago. Você tá praticando a virtude da temperança e também desenvolvendo a virtude da fortaleza. Ou você senta naquela mesa e sai empanzinado, fica aifando, né? Fica parecendo, se senta no sofá ou na rede ou na cadeira da vovó, parecendo um urso hibernando, né?
quê? Porque você atendeu a sua concupiscência. Comeu que lambeu os dedos, lambeu os beiços, né? Atendeu a quê? A inclinação natural da gula. Agora é diferente de quando você senta na mesa, agradece pelo dom, pela refeição e come, mas deixa um pouquinho no estômago, não no prato. Rapaz, vou comer de um modo que eu não fique completamente satisfeito, para praticar a virtude da temperança, desenvolver a virtude da fortaleza e não atender ao vício da gula. Veja, você tá treinando o teu corpo e a tua mente. Você está permitindo que o Espírito Santo possa permear a tua vida com a graça dele. Entendem? Veja. Você está mortificando a tua concupiscência. Rapaz, eu vou parar de olhar o Instagram do jeito que eu olho. Por quê? Porque quando eu olho o Instagram, o meu olhar me faz pecar. Então, a impureza que hoje existe dentro do meu coração também entra pelos meus olhos. Então, eu vou treinar o meu olhar. Vou começar a olhar para aquilo que me leva para a vontade de Deus. Vou começar a escutar para aquilo que me leva para a vontade de Deus. Vitor, e por que você está falando dos sentidos? Porque, veja, a primeira leitura fala disso aqui, ó. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. A inclinação natural que nós temos para o mal. Por quê? O Evangelho está em Marcos capítulo 8, versículos de 14 e 21. Olha a conexão do Evangelho com a primeira leitura. Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo no barco apenas um pão. Então Jesus os advertiu. Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, por que discutis sobre a falta de pão? Vocês ainda não entenderam? Vocês têm o coração endurecido, tendo olhos vós não vedes, tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais. Aí Jesus lembra para os discípulos dos 2 milagres que a gente meditou há poucos dias. Dos 2 milagres da multiplicação dos pães. Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheio de pedaços? Aí eles responderam, 12. Quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, que foi agora a última que a gente meditou, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam, 7. E aí Jesus disse, e vós ainda não compreendeis? E Jesus está dizendo para mim e para você, você ainda não compreendeu? Vós ainda não compreendeis? Ele está falando do fermento de Herodes, ele está falando do fermento dos fariseus. Qual é o fermento de Herodes? Herodes resolvia as coisas matando as pessoas. O assassinato que nascia dentro do coração deste homem. Qual é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Colocar pesos e fardos nas costas das pessoas que eles mesmos não estavam dispostos a carregar. Fermento dos fariseus, a hipocrisia, o julgamento. Em uma palavra, o que era o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, que Jesus está advertindo os discípulos aqui? É o não ter pão? Claro que não. Porque Jesus disse, meu amigo, vocês estão comigo, eu multiplico os pães se for preciso. Eu estou falando é da concupiscência, é da inclinação natural que vocês têm para o mal. Entendeu a conexão com a primeira leitura? Os projetos do coração da primeira leitura, o Senhor, olha, vou repetir. O Senhor viu como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. É a concupiscência. É o fermento dos fariseus, é o fermento de Herodes que o Senhor diz, cuidai, prestai atenção e tomai cuidado. E a gente tendo o olho não vê o que Deus quer de nós. E a gente tendo ouvido, nós não escutamos a palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, para a gente concluir de um modo muito assertivo, não flerte com o mal.
Ia ficar estranho, né? Que eu ia dizer, não flerte com o mal porque você vai se dar mal. Mas é isso mesmo. Eu e você, nós não podemos flertar com o mal. Eu e você, nós não podemos promover para a nossa vida ficar caminhando na beira do precipício, porque a gente vai cair. Deus não quer isso para você. Pelo contrário, Deus quer achar em você a mesma graça que Ele achou em Noé. Um coração que busca. Um coração que busca, apesar do mundo em que vive, da circunstância em que vive, um coração que busca a vontade de Deus. Um coração que busca fazer e cumprir a palavra de Deus na sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, é fato. É fácil? Não é fácil. Mas não lutamos com as nossas próprias forças. Contamos com a graça de Deus. E é a graça de Deus que hoje, eu e você, nós devemos clamar. Sim, vem Espírito Santo. E aumenta em mim a vontade de caminhar na graça de Deus. De renunciar a Satanás e ao pecado. Vem Espírito Santo e aumenta em mim a graça de querer mortificar a minha concupiscência, ou seja, mortificar, eliminar a minha inclinação natural para o mal. Vem Espírito Santo, com o teu auxílio, transformar o meu vício em virtude. Ordenar a minha vontade, para que a minha vontade comece a inclinar-se para o bem. Para o bem, para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é verdadeiro. Em uma palavra, que a minha vontade interior comece a inclinar-se para Jesus. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Que o Espírito Santo hoje e sempre nos conceda a graça de não flertar com o mal, de vencer as nossas próprias concupiscências e de termos uma vontade interior forte e ordenada para o bem, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Não deixa de curtir, comentar e compartilhar. Você está fazendo isso e você não tem noção de como o nosso engajamento está aumentando. O que é isso? A tua curtida, o teu comentário e o teu compartilhamento está fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E o Café com Lexio está chegando a mais corações. E paulatinamente, gradativamente, o nosso apostolado está como aquele menino que crescia em estatura, mas sobretudo que deve crescer na graça de Deus e alcançar os corações mais endurecidos, porque a palavra de Deus, por si só, ela é eficaz e ela deseja, como tem feito comigo e contigo, ela deseja transformar os corações de pedra num coração de carne, que ama e que vive a vida pautada na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, meus irmãos, um excelente dia, que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo mais uma vez. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.